Qual é a diferença de uma pré-campanha para uma campanha, doutora? Na verdade, a pré-campanha seria a organização, né, da campanha. Na pré-campanha, a gente evita muitas coisas. A gente evita pedido de voto, a gente evita usar o mesmo material que vai usar na campanha, né? A campanha propriamente dita é quando a gente começa aquele auê de pedir voto, vou correr de porta em porta, vou pedir voto, vou mostrar o meu projeto, né? Antes disso, até porque encerra hoje, né, o prazo para registro de candidatura. Então, assim, é como se fosse uma margem, né, para a gente dar igualdade entre os candidatos. Então, porque eu poderia registrar meu candidato quando começou lá no dia 20, e aí eu teria esse período todo, estaria fazendo campanha de um candidato que decidiu só virar candidato de última hora, entendeu? Então, assim, a gente dá essa linha para a gente dar igualdade entre os concorrentes, né? E aí, quais são as diferenças, né? Que eu sei que você vai me perguntar. Isso. Na campanha, a gente não pode mais usar o mesmo material que a gente utilizou durante a pré-campanha. Então, por exemplo, eu sou candidato a vereador. Sim. Tenho lá nas minhas redes sociais todo o material que eu usei na pré-campanha. Eu tenho que deletar tudo isso? Não, você pode deixar. Você só Sim. não pode usá-lo. Ah, A partir sim. de amanhã, você já não pode usar ele novamente. Entendi. Então, assim, por exemplo, a gente tem o exemplo aqui, eu vou usar o dele, porque é o que eu mais acompanho, que é Nailson. Né? Ele usa a hashtag Tô Com Ele de Novo. A partir de amanhã, essa hashtag não pode mais vincular nenhum material gráfico, nenhuma camisa, nenhum adesivo, nenhum santinho, nenhuma imagem, inclusive no Instagram, por exemplo, ele postar algum vídeo no Stories e com o finalzinho, como ele coloca, né, tô com ele de novo, não pode, porque aí pode caracterizar uma campanha antecipada, né, que aí é exatamente isso que a não utilização do mesmo material busca evitar, né, a caracterização de uma campanha antecipada de tentar tirar vantagem de alguma forma. Então ele vai ter que buscar, por exemplo, Ele um vai, novo slogan. exatamente. Esse que usava na Não pré-campanha pode, usar não vai mais. poder usar, exatamente. Outra questão, doutora, é propaganda em locais públicos. Isso é permitido? É proibido? Como é que funciona isso? Em regra, é proibido, né? Praças, calçadas, inclusive cavaletes, que o pessoal usa bastante, né? Aqueles cavaletezinhos, botar no passeio. Postes. Não, nada é permitido, certo? A gente pode usar bandeiras, né? Removíveis, que não fiquem ali. A gente usa das 6 às 22, salvo engano. Bandeiras e mesas, colocam uma mesa para distribuição de material, de santinho, essas coisas. Mas vincular, por exemplo, uma imagem, pintar o número do candidato na calçada ou no poste, não pode. E a bandeira no poste pode ou a bandeira alguém segurando? Não, a bandeira, alguém segurando pode e de forma removível. Sim. Então, o que seria isso? Você pode botar aqui, eu vou botar aqui na frente de minha casa a bandeira, 6 horas da manhã. 22 eu tenho que tirar, não posso deixar ela ali ad eterno. Pronto. E essa questão de adesivos, cartazes, tem limite, tem tamanho, pode qualquer um, como é que funciona? Não, tem um tamanho, né? Os adesivos, eles são até meio metro quadrado. E aí a gente tem que tomar cuidado. Foi até uma pergunta de um candidato, né? Eu tenho um muro, eu posso colocar vários adesivos nesse muro de meio metro quadrado cada? Aí a gente para analisar. Tentar chegar como é que eu posso dizer? No meio termo, né? Exatamente. Se eu tenho um muro, eu vou botar aqui um adesivo de meio metro aqui, eu dou um espaço de 1 metro, 1,5 metro e boto outro. Porque se você coloca um do lado do outro, é como se fosse um só. Então você já passa do limite permitido por lei. Tem uma coisa aqui que o pessoal gosta muito, que é comício. O povo daqui gosta de comício. Isso é um fato, sabia? Quando é que começa? O que é que pode, o que é que não pode no comício? Os comícios são permitidos, né? Comícios, passeatas, carreata, mas ele tem um limite de horário, inclusive, das 8 às 24 horas, até meia-noite. E o último comício, que é o comício de encerramento, ele pode se prolongar por mais 2 horas. Então, aí no último comício, a gente tem a possibilidade de ir até 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, certo. Agora sim, e o que é que pode ser utilizado a nível de sonorização? A gente pode usar caixas amplificadoras, né? Inclusive, a gente tem que tratar um ponto que são os carros de som. A divulgação em carro de som. Sim. Ela não é permitida se você, por exemplo, eu vou alugar um carro e vou botar um motorista para poder rodar com esse carro, divulgando a minha música, a minha campanha. Só pode fazer isso se o candidato estiver dentro do veículo, certo? Que aí caracteriza que ele próprio está fazendo a campanha dele, ou se for em carreata. Não vamos usar
né, a estratégia utilizada por algumas pessoas na última campanha de botar um carro, um trio no meio, um carro no fundo, um carro na frente para dizer que é carreata. Não é. A gente precisa de número considerável. A justiça não vai comer isso. Não vai comer. A gente precisa de número considerável de carros para caracterizar que é carreata. Certo? Pronto. E com relação aos adesivos de carro, tem alguma coisa que seja... Ah, eu não posso fechar o vidro do meu carro todo com adesivo. Você não pode plotar o carro, né? Então, bota aquele adesivo como é que eu posso dizer? Na carcaça. Na chaparia na chaparia, isso. Na chaparia do carro você não pode colocar. Você pode usar aqueles adesivos perfurados, que é aquele que bota no fundo, mas que eles têm um furinho assim que você consegue visualizar. Você não pode fechar totalmente, até porque isso é contra as leis de trânsito. Certo. Né? Pronto, carro de som, você já disse aí que pode, com o candidato dentro. Com o candidato dentro. Então, se eu sou candidato, quero que o carro de som circule, você tem que estar dentro do carro. Eu tenho que estar dentro do carro. Exatamente. Pronto. E a internet, doutora, que hoje no momento é a qualquer luxo da campanha, né? Como é que é, o que é que pode, o que é que não pode? A gente tem inovação nessa campanha, que é o impulsionamento digital. Né? A gente pode contratar, né, aquela opção do Instagram de impulsionar a publicação, né? Mas isso tem que ser, inclusive, registrado para poder a gente prestar conta depois, né? Se for de uma maneira paga. A partir de amanhã, então. A partir de amanhã. Já está liberado. Já está liberado. Não, deepfake, fake news, nada disso permitido. Deepfake, o que seria? É pegar aqui o vídeo que, por exemplo, pegar um vídeo que a pessoa gravou e mudar o que ela está falando, mudar o cenário, enfim, você manipular a imagem, não pode. E criar fake news, obviamente, também não pode. Contratação também de digital influencer não é permitido, inclusive até voluntariamente. Então, se a pessoa tem um filho, um sobrinho, que é digital influencer, e dizer assim, não, eu vou aqui porque eu quero pedir voto para meu tio, para meu pai, não pode também, não pode. É bom porque aqui em São Sebastião nós temos um bocado de digital influencer, tem bastante, né? Tem bastante. Até para que esse pessoal não se prejudique, né? Também, exatamente. E a inteligência artificial... Está permitido, mas a gente tem que deixar a imagem nítido, né? Dizer que ali realmente foi utilizado daquele mecanismo para poder criar aquela publicação. Tem uma coisa aí que os candidatos não gostam, ficam pé da vida, que é prestação de conta, mas é que tem que ter um cuidado muito grande, né? Tem que ter um cuidado muito grande. Na prestação de contas, né, a gente... Na verdade, a gente tem um caminho, né? Agora, quando o pessoal pegar, ou já pegou os CNPJs, né, tem um prazo aí de 10 dias para poder fazer as aberturas de conta, né? E todos os gastos de campanha, eles têm que passar obrigatoriamente por essa conta. A gente tem um limite, inclusive, de gastos e de arrecadação. O candidato a vereador, eu não vou lembrar a fração, mas é 24.400 e fração, que é o limite de gasto dele durante a campanha. Então, o que é que isso significa, né? Ele pode arrecadar por doação, tirar do próprio bolso até 10% do patrimônio dele, mas aí, por arrecadação, doação, outros meios, né, de angariar esse valor, até por transferência de partido, ele pode arrecadar até 24.400 e pouco, 460 e fração. E ele pode gastar também esse teto. Não pode passar disso. É o limite de gasto do vereador. Aquele vereador que está ali ainda com dívida no dia da eleição, ele pode fazer arrecadação ainda para poder sanar essa dívida, né? Pode contrair dívida até o dia da eleição. Depois também já não pode mais. Dívidas eleitorais, né? Acho que é o principal. Acho que não... E todas as contas, doutora, são obrigadas a passar por um advogado agora, né? São, tem que ter assinatura. Foi, né? Tem que ter assinatura de advogado. Toda a prestação de conta, a gente tem a prestação de conta entre o dia 6 e o dia 13 de setembro, que é a parcial, a primeira prestação de contas. E aí, a prestação de contas final, ela precisa estar assinada por um advogado. E, inclusive, a gente tem que guardar, a gente tem que deixar isso bem claro, que a população tem que... Os candidatos, né, eles têm que guardar todas as notas, pedir todas as notas fiscais. A única coisa que não precisa emitir, né, a nota fiscal de pagamento é para carros ou de propriedade do candidato ou de parentes até terceiro grau. Então, esposa, filho e sobrinho. Então, daí em diante, a gente já não pode mais alugar, entre aspas, esses veículos sem uma nota. Aí a gente tem que... Combustível, tem que tomar muito cuidado com combustível também.
porque geralmente é onde acontece o maior problema nas eleições, né? Então, assim, combustíveis, a gente tem um olhar diferente do Tribunal o Tribunal Eleitoral em relação aos gastos com combustível. Então, eles pegam bem no pé, então guarda todas as notas, pelo amor de Deus. Isso se configura como crime eleitoral, assédio moral? Também, crime eleitoral, assédio moral, aí já vai para a série trabalhista, né? Mas nessa época, principalmente crime eleitoral. Qualquer coisa que você esteja utilizando a máquina pública para tentar, né, alguma garantia ou tentar tirar vantagem de alguma maneira é crime eleitoral. Então, assim, utilização, até festas em excesso, né, que a gente tem em alguns lugares, né? Uma festa atrás da outra, principalmente nessa época de pré-campanha, uma festa atrás da outra. Então, tudo isso não é permitido. Então, vamos lá que Ciclano me deu uma gravação de um áudio, de um vídeo, de uma reunião dessas aí. Isso pode ser encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público pode entrar com processo, inclusive você mesmo, né? Enquanto pessoa física, pode entrar com processo. A senhora teria mais alguma coisa a acrescentar aí, doutora? Fique à vontade. Não, de eleição a gente está tranquilo. Está tranquilo. A gente começa agora dia 16, né? Creio eu que esse ano vai ser bem agitado para a gente, né? Eu já estou até imaginando, a gente que está trabalhando aí. Vai ser bem agitado, mas eu tô com a expectativa que a gente não vai ter muito problema, não. E assim eu espero. A gente quer encerrar abraçando todos vocês. Na próxima quinta estaremos aqui novamente, conversando de frente com vocês e fazendo aquilo, meu diretor, que eu prego sempre. Jornalismo com imparcialidade. Se você respeita o seu ouvinte, o seu leitor, o seu telespectador, eu estou falando aí para os profissionais de imprensa, o seu telenauta, trabalhe com imparcialidade, exponha as notícias, não escolha aquela notícia, ou então não leve só aquela notícia que mandam você a levar. E uma boa tarde e noite a todos. Quinta-feira a gente se encontra aqui, como diziam os antigos comunicadores, nesse mesmo bate-horário e nesse mesmo bate-canal.